Capítulo 5. Ficar rico versus continuar rico. Um bom investimento não tem a ver necessariamente com tomar boas decisões, mas sim com ser consistente em não errar. Há 1 milhão de formas de ficar rico e um monte de livros sobre como fazer isso, mas só existe uma forma de continuar rico. Um misto de frugalidade e paranoia. E esse é um assunto que não é debatido com frequência. Vamos começar uma breve história sobre 2 investidores que nunca chegaram a se conhecer, mas cujos caminhos se cruzaram de uma forma interessante, quase um século atrás. Jesse Livermore foi o maior operador de ações da sua época. Nascido em 1877, ele se tornou um operador profissional antes mesmo que a maioria das pessoas soubesse o que atividade era essa. Aos 30 anos, a fortuna dele era equivalente a 100 milhões de dólares em valores atualizados. Em 1929, Jesse Livermore havia se tornado um dos investidores mais famosos do mundo. A quebra da Bolsa de Nova York, naquele ano, marcou o início da Grande Depressão e consolidou seu legado na história. Mais de 1/3 do valor do mercado de ações evaporou no intervalo de uma semana, do outubro de 1929, cujos dias foram posteriormente chamados de Segunda-feira Negra, Terça-feira Negra e Quinta-feira Negra. Dorothy, a esposa de Livermore, temeu o pior quando seu marido voltou para casa no dia 29 de outubro. Relatos de que especuladores de Wall Street teriam cometido o suicídio tinham começado a se espalhar em Nova York. Ela e seus filhos receberam Jesse à porta da casa aos prantos, enquanto a mãe dela estava tão perturbada que se fechou em um quarto e começou a gritar. Jesse, de acordo com o biógrafo Tom Rubiton, ficou confuso por um instante, até perceber o que estava acontecendo. Ele deu a notícia para a família. Em um golpe de genialidade e sorte, ele havia feito uma série de vendas a descoberto, na aposta de que o preço das ações ia despencar. "Quer dizer então que não estamos falidos?" perguntou Dorothy. "Não, querida. Esse foi o meu melhor dia de transações de todos os tempos. Estamos absurdamente ricos e podemos fazer o que tivermos vontade", respondeu Jesse. Dorothy correu até a mãe e disse que ela podia parar de gritar. Em um único dia, Jesse Livermore ganhou o equivalente a mais de 3 bilhões de dólares. Durante um dos piores meses da história do mercado de ações, ele se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Enquanto a família de Livermore comemorava seu sucesso improvável, outro homem vagava pelas ruas de Nova York em desespero. Era um incorporador imobiliário multimilionário que havia feito fortuna durante a agitada década de 1920. Diante do boom econômico, ele fez o que praticamente todos os nova-iorquinos de sucesso fizeram no final dos anos 1920. Apostou pesado no crescente mercado de ações. Em 26 de outubro de 1929, o The New York Times publicou um artigo que, em 2 parágrafos, retratava um final trágico. Bernard Sandler, advogado situado no número 225 da Broadway, foi contactado pela manhã de ontem pela senhora Abram Germansky, de Mount Vernon, que pedia ajuda para encontrar o marido desaparecido desde a manhã de quinta-feira. Germansky, que tem 50 anos e é operador imobiliário no lado leste da cidade, havia investido pesadamente em ações, segundo Sandler. Ainda de acordo com Sandler, uma amiga da senhora Germansky disse ter visto o marido dela na noite de quinta-feira perto da Bolsa de Valores, na Wall Street. De acordo com a informante, o senhor Germansky estava rasgando uma tira de fita telegráfica e jogando os pedaços pela calçada, enquanto andava em direção a Broadway. E até onde sabemos, foi esse o fim de Abram Germansky. Há um contraste aqui. A quebra da Bolsa de Nova York, ocorrida em outubro de 1929, fez de Jesse Livermore um dos homens mais ricos do mundo, e ao mesmo tempo levou Abram Germansky à ruína, tendo talvez lhe custado a vida. Mas avancemos 4 anos. E essas 2 histórias se cruzam de novo. Depois do golpe de sorte em 1929, Livermore, transbordando de confiança, começou a fazer apostas cada vez maiores. Ele acumulou dívidas. Foi arrastado para um estado de tensão além do que conseguia suportar e acabou perdendo tudo na bolsa. Falido e envergonhado, o homem desapareceu por 2 dias em 1933. Sua esposa o procurou. Abre aspas. Jesse Livermore, operador de mercado de ações, residente no número 1100 da Park Avenue, está desaparecido e não foi visto desde as 3 horas da tarde de ontem. Fecha aspas.
escreveu o The New York Times na ocasião. Ele reapareceu, mas seu destino estava traçado. Livermore acabou tirando a própria vida. As circunstâncias não foram as mesmas, mas Germansky e Livermore tinham um traço de personalidade em comum. Ambos eram muito bons em ficar ricos e igualmente ruins em continuar ricos. Ainda que rico seja uma palavra que você usaria para descrever a si mesmo, as lições da frase a seguir se aplicam a todos, em todos os graus de rendimento. Ganhar dinheiro é uma coisa, mantê-lo é outra. Se eu tivesse que sintetizar o sucesso financeiro em uma única palavra, essa palavra seria sobrevivência. Como veremos no capítulo 6, 40% das empresas que se tornaram bem-sucedidas, a ponto de terem seu capital aberto na Bolsa de Valores, acabam por perder todo o seu valor ao longo do tempo. A lista Forbes 400 dos americanos mais ricos tem a média de cerca de 20% de rotatividade por década devido a fatores que não estão relacionados à morte ou transferência de dinheiro para outro membro da família. O capitalismo é selvagem, mas isso acontece em parte porque sabemos ganhar dinheiro. E saber mantê-lo são duas competências distintas. Ganhar dinheiro requer correr riscos, ser otimista, se expor, mas manter o dinheiro requer o oposto de correr riscos. Requer humildade e o medo de que o que você conquistou possa ser tirado de você com a mesma rapidez. Requer frugalidade e aceitação do fato de que pelo menos parte do que você conquistou pode ser atribuído à sorte. Logo, não se pode confiar que o sucesso passado vai se repetir para sempre. O apresentador Charlie Rose perguntou a Michael Moritz, o bilionário diretor da Sequoia Capital, por que Sequoia era tão bem-sucedida. Moritz falou de longevidade, chamando atenção para o fato de que algumas empresas de capital de risco são bem-sucedidas por 5 ou 10 anos, mas a Sequoia vinha prosperando havia 4 décadas. Rose questionou por que aquilo acontecia. Moritz: acho que sempre tivemos medo de falir. Rose: sério? Então é medo? Só paranoicos sobrevivem? Moritz: há uma boa dose de verdade aí. Nós presumimos que o amanhã não será como o ontem. Não podemos nos dar ao luxo de dormir sobre os louros colhidos. Não podemos ser complacentes. Não podemos presumir que o sucesso do passado se traduz na boa sorte do futuro. Aqui está ela de novo, a sobrevivência. Não é o crescimento, cérebro, nem a visão. A capacidade de permanecer ativo por muito tempo, sem se apagar ou ser forçado a desistir, é o que faz a diferença de verdade. Esta deve ser a base de sua estratégia, seja nos investimentos, na sua carreira ou no seu negócio. Existem duas razões pelas quais a mentalidade de sobrevivência é tão importante na relação com as finanças. A primeira é óbvia: poucos ganhos são tão grandes a ponto de valer a pena a gente se desgastar por eles. A outra, como vimos no capítulo 4, é a matemática contraintuitiva da composição. A composição só funciona se você puder dar anos e anos a um ativo para que ele cresça. É como plantar um carvalho. 1 ano não trará muito progresso, 10 podem fazer uma diferença, e 50 são capazes de criar algo extraordinário. No entanto, obter e manter esse crescimento extraordinário requer sobreviver a todos os altos e baixos, imprevisíveis, que todo mundo, invariavelmente, experimenta ao longo do tempo. Podemos passar anos tentando descobrir como Buffett conseguiu o retorno que seus investimentos garantem, como descobriu as melhores empresas, as ações mais baratas, os melhores administradores. Isso é difícil. Um pouco mais fácil, mas igualmente importante, é se debruçar sobre o que ele não fez. Ele não se atolou em dívidas, ele não entrou em pânico e vendeu tudo em nenhuma das 14 recessões que atravessou. Ele não manchou a sua reputação empresarial. Ele não se prendeu a uma única estratégia, a uma única visão de mundo ou a uma única moda passageira. Ele não dependia do dinheiro de terceiros. Administrar investimento por meio de uma empresa de capital aberto significa que os investidores não podem retirar seu capital. Ele não se deixou esgotar e desistiu. Ele não se aposentou, ele sobreviveu. A sobrevivência deu a ele a longevidade. E a longevidade, investir de forma consistente dos 10 anos aos 89 anos, pelo menos, é o que faz maravilhas. Pelo trabalho da composição. Esse único ponto é o mais importante na hora de descrever o sucesso de Buffett. Para ilustrar o que estou dizendo, vejamos a história de Rick Guerin. Warren Buffett e seu braço direito chamado Charlie Munger são uma dupla que muito provavelmente todo mundo conhece. No entanto, 40 anos atrás, havia um terceiro membro no grupo, Rick Guerin. Warren
Charlie e Rick fizeram investimentos e entrevistaram grandes gerentes de negócios juntos. Então, Rick desapareceu, pelo menos em comparação ao sucesso de Buffett e Munger. O investidor Monish Pabrai certa vez perguntou a Buffett o que havia acontecido com o Rick. Manish conta. Warren disse, abre aspas, Charlie e eu sempre soubemos que nos tornaríamos incrivelmente ricos. Não tínhamos pressa. Sabíamos que isso ia acontecer. Rick era tão inteligente quanto nós, mas estava com pressa. O que aconteceu foi que os investimentos de Rick durante a recessão de 1973 a 1974 haviam sido feitos à base de empréstimos que tinham as próprias ações como garantia, e o mercado de ações caiu quase 70% naqueles 2 anos, de modo que ele precisou apresentar novas garantias. Então ele vendeu suas ações da Berkshire para Warren. Warren de fato disse, eu comprei parte do Rick na Berkshire, por menos de $40 cada. Rick foi forçado a vendê-las por causa dos empréstimos. Charlie, Warren e Rick eram igualmente hábeis em enriquecer, mas Warren e Charlie também sabiam como continuar com o dinheiro. E com o tempo, essa é a habilidade que mais importa. Nassim Nicholas Taleb resumiu isso da seguinte forma: ter uma vantagem e sobreviver são 2 coisas diferentes. A primeira não existe sem a segunda. É preciso evitar a ruína a todo custo. Aplicar a mentalidade de sobrevivência ao mundo real se resume a estar atento a 3 coisas. Primeiro, mais do que grandes retornos, o que quero é ser a prova de falências. E se eu for a prova de falências, de fato acredito que vou ter os maiores retornos, porque serei capaz de permanecer no jogo por mais tempo. Tempo suficiente para que a composição faça maravilhas. Ninguém quer ficar com o dinheiro parado durante uma alta do mercado. Todo mundo quer comprar ativos que estão se valorizando. Você parece e se sente conservador ao não sair gastando durante a alta, porque está perfeitamente ciente do volume de retorno do qual está abrindo mão, por não deter aquelas ações. Digamos que o dinheiro renda 1% ao ano, enquanto as ações rendem 10%. Essa diferença de 9% consome você por dentro dia após dia. No entanto, se esse dinheiro impedir que você tenha que vender suas ações durante uma baixa, o verdadeiro retorno que você teve com ele não é de 1% ao ano, pode ser bem maior, porque evitar a venda desesperada e inoportuna de ações pode fazer mais pelos seus retornos ao longo do tempo do que comprar uma dezena de ações de momento. A composição não depende da obtenção de grandes retornos. Retornos meramente bons, mantidos de forma ininterrupta pelo máximo de tempo, sobretudo em período de caos e destruição, se sairão sempre melhores. Segundo, fazer planos é importante, mas a parte mais importante de um plano é ter um plano quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano. Há um ditado que diz, enquanto você faz planos, Deus ri. Ter um planejamento financeiro e de investimentos é essencial, pois isso permite que você saiba se as suas ações hoje estão dentro de uma margem razoável. Porém, poucos planos de qualquer tipo que sejam sobrevivem ao primeiro encontro com o mundo real. Se você está projetando seus rendimentos, o quanto vai poupar e quais serão os seus retornos do mercado de ações para os próximos 20 anos, pense em todas as coisas que aconteceram nas últimas décadas, que ninguém poderia ter previsto. O 11 de setembro, uma bolha imobiliária que fez com que quase 10 milhões de americanos perdessem as casas, uma crise financeira que fez com que quase 9 milhões ficassem desempregadas, a recuperação recorde do mercado de ações que veio logo a seguir e um coronavírus que abala o mundo todo enquanto escrevo estas linhas. Um plano só é útil se for capaz de sobreviver à realidade. E um futuro repleto de incógnitas é a realidade para todos. Um bom plano não finge que isso não é verdade. Ele abraça essa característica e dá margem para erros. Quanto mais você depende de aspectos específicos para que um plano seja verdadeiro, mais frágil se torna sua vida financeira. Se a margem de erro de suas estimativas de poupança lhe permite dizer, entre aspas, seria ótimo se o mercado desse 8% de retorno ao ano pelos próximos 30 anos, mas se ele der 4%, vai ficar tudo bem? Fecha aspas. Seu plano é ótimo. Muitas apostas fracassam não porque estavam erradas, mas porque, na maioria das vezes, estavam certas em situações que exigia que tudo saísse perfeitamente conforme o esperado. A margem de erro, muitas vezes chamada de margem de segurança,
é uma das forças mais subestimadas quando se trata de finanças. Ela se manifesta de diversas formas: um orçamento frugal, um pensamento mais flexível e expectativas mais baixas. Qualquer coisa que permita que você tenha êxito diante de uma infinidade de resultados possíveis. Isso não é a mesma coisa que ser conservador. Ser conservador é evitar um determinado grau de risco. Margem de segurança é aumentar a probabilidade de sucesso dentre um determinado nível de risco, ampliando suas chances de sobrevivência. A mágica por trás disso é que quanto maior a sua margem de segurança, menor a vantagem que você precisa ter para conseguir um resultado favorável. Terceiro, uma personalidade bem calibrada, otimista quanto ao futuro, mas desconfiada em relação ao que pode impedir esse futuro de chegar, é vital. Em geral, o otimismo é definido como a crença de que tudo vai correr bem, mas essa definição é incompleta. O otimismo sensato é a crença de que as probabilidades estão a seu favor e que com o tempo elas vão se estabilizar de maneira positiva, ainda que o que aconteça no meio do caminho seja desesperador. E, na verdade, você sabe que será assim. Você pode estar otimista de que a trajetória de crescimento de longo prazo aponta para alto e avante, mas também pode ter certeza de que o caminho até lá é cheio de armadilhas, porque realmente é. Essas duas atitudes não são excludentes entre si. A noção de que algo pode valer a pena ao longo prazo e ao mesmo tempo pode ser desesperador no curto prazo, não é intuitiva. Mas é como muitas coisas funcionam na vida. Aos 20 anos, o ser humano médio pode perder cerca da metade das conexões sinápticas que tinha no cérebro aos 2 anos de idade. À medida que as vias neurais ineficientes e redundantes vão sendo eliminadas. Porém, o ser humano médio de 20 anos de idade é muito mais inteligente que uma criança de 2 anos. A destruição diante do progresso não é apenas possível, é uma forma eficiente de se livrar do que está sobrando. Imagine que você tem um filho e que seja capaz de ver o que acontece no cérebro dele. Assim, a cada manhã, você perceberia que existem menos conexões sinápticas. Você entraria em pânico. Falaria, tem algum problema aqui. Há muita perda e destruição. Precisamos resolver esse problema. Precisamos ir ao médico. Mas não é nada disso. O que você está testemunhando é o caminho normal do progresso. Economias, mercados e carreiras muitas vezes seguem um caminho semelhante, crescimento em meio a perdas. Vejamos o desempenho da economia dos Estados Unidos nos últimos 170 anos. Você sabe o que aconteceu nesse período? Ora, por onde começar? Vamos lá. 1,3 milhão de americanos morreram enquanto lutavam em 9 guerras. Aproximadamente 99,9% de todas as empresas fecharam as portas. 4 presidentes dos Estados Unidos foram assassinados. 675 mil americanos morreram em um único ano devido a uma pandemia de gripe. 30 desastres naturais isolados mataram cada um pelo menos 400 americanos. 33 recessões que somadas duraram 48 anos. O número de analistas que previram qualquer uma dessas ondas de recessão tende a 0. O mercado de ações caiu mais de 10%, após uma alta em pelo menos 102 ocasiões. As ações perderam 1/3 do seu valor em pelo menos 12 ocasiões. A inflação anual excedeu 7% em 20 anos isolados. A expressão pessimismo econômico apareceu nos jornais pelo menos 29 mil vezes, de acordo com o Google. O padrão de vida dos americanos aumentou 20 vezes nesses 170 anos, mas mal se passou um dia sem motivos palpáveis para ser pessimista. É complicado sustentar uma mentalidade paranoica e otimista ao mesmo tempo, porque ver as coisas como preto no branco é mais fácil do que acertar as nuances. No entanto, você precisa da paranoia de curto prazo para mantê-lo vivo por tempo suficiente para explorar o otimismo ao longo prazo. Jesse Livermore descobriu isso da maneira mais difícil. Ele associou bons tempos ao fim de tempos ruins. Ficar rico fez com que ele achasse que continuar rico era inevitável e que ele era invencível. Depois de ter perdido quase tudo, refletiu. Às vezes, penso que nenhuma lição é mais valiosa a qualquer especulador do que aprender a não deixar o sucesso subir a cabeça. As derrotas de muitas pessoas brilhantes podem ser atribuídas diretamente ao fato de o sucesso ter subido a cabeça delas. Abre aspas, é um mal que cobra o seu preço. Fecha aspas, disse ele. Em todos os lugares e para todas as pessoas.
A seguir, veremos outro motivo pelo qual o crescimento diante da adversidade é tão difícil de ser compreendido.